Mauro César Pereira, primeiro, quero saber o que você achou do meu cordão, estilo Lilian Weber Asmar, que eu peguei aqui de Plata. Que atuação do Plata, meu Deus do céu. O Plata estava em todos os cantos do campo, deu assistência para o gol, anulou ali o lado esquerdo do adversário no primeiro tempo e no segundo tempo manteve ali com o seu ritmo, com a sua forma física absurda. E outra, Mauro, foi um Flamengo, eu não me lembro, eu tenho 41 anos, eu sei que eu sou exagerado, mas eu não lembro de, num jogo difícil, de mata-mata, não ter sofrido como aconteceu ontem em Libertadores. De verdade, não teve tensão no jogo do Flamengo contra o Internacional, méritos do Felipe Luiz e de ter colocado o Internacional na roda, né, Mauro? Agora, Saul, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, se entrosar, fica covardia, né, Mauro César Pereira? Foi uma grande atuação, né, do Flamengo. O Flamengo já entrou em vantagem. Eu acho que o Internacional não demonstrou em nenhum dos 3 jogos, né, ter qualquer estratégia para superar o Flamengo. Zero estratégia, não levou perigo nenhum. Tomou de 6-1, né, em uma semana. 3 jogos, tomou 6 gols e fez 1. 6-1 foi o placar agregado nesses 2 jogos de Libertadores e uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi uma vitória realmente tranquila, não parecia nenhum confronto mata-mata, não houve momento de tensão para o Flamengo. Até a bola que bate na trave, uma bola já no final, meio acidental, bate nas 2 coxas do Borré, ela bate na trave, mas o Rossi está do lado ali, colado na trave, se ela vai no gol, o Rossi teria feito a defesa, tudo indica, né? Então foi realmente uma vitória muito categórica e uma maneira desse time pagar uma parte da dívida, né? Ou toda ela, talvez, acumulada na fase de grupos, quando o Flamengo foi muito mal, né? Foi muito mal, quase foi eliminado precocemente. E eu acho que nesse mata-mata contra o Inter, o time realmente se concentrou, se preparou. E aí tem uma questão também, né, que é natural, o time vai se reencontrando depois de perder jogadores importantes, né? O Flamengo perdeu o lado direito dele todo, perdeu o seu capitão Gerson e o Wesley. E ontem a gente viu o Varela e o Plata fazendo um bom lado direito, né? Já jogou ali o Luiz Araújo, pode jogar o Saúl também por ali. Então o que vimos ontem foi já um processo evolutivo, né? E aí tem uma questão que é um tanto quanto bizarra, mas é a realidade do calendário brasileiro. Evidentemente, ninguém quer ser eliminado de nada. Mas uma coisa é você planejar uma sequência de jogos sabendo que vai ter que disputar um jogo agora, outro depois, e mais outro e outro. E outra coisa é você planejar, vale para o Palmeiras e para o Flamengo, sabendo que vai ter um momento que você vai ter mais tempo. Então você pode se dedicar mais ainda a determinado confronto, você pode se entregar mais, você pode deixar mais em campo, porque você sabe que vai ter um período maior de descanso. O que acontece? O Flamengo jogou na quarta-feira, aí vai jogar na segunda contra o Vitória, vai jogar só no domingo. Se o Flamengo estivesse na Copa do Brasil, na quinta-feira pegaria, digamos, o Cruzeiro, já que o Atlético foi o time que eliminou o Flamengo, vai jogar com o Cruzeiro. Em tese, seria esse o adversário. Muda completamente. O mesmo vale para o Palmeiras, que joga hoje contra o Universitário, vai assegurar sua classificação, joga segunda contra o Sport, também joga segunda-feira, os dois, Flamengo e Palmeiras jogam segunda-feira, Palmeiras às 7 da noite, Flamengo às 21 horas, 9 da noite, e depois vão ter um período de mais 5, 6 dias de descanso até voltar a jogar. Isso pesa bastante até na programação. Você pega um Arrascaeta e pensa, poxa, vou precisar do Arrascaeta, onde aqui tem um descanso, então posso usar mais o jogador, posso tirar mais dele, né? E o mesmo vale para outros atletas, se tem o Arrascaeta só como exemplo. Então, eu acho que tudo isso conta. Repito, é óbvio que o Flamengo não queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas por mais bizarro que seja, no futebol brasileiro é assim. Quando você passa a ter um tempo, você tem mais tempo para treinar e para programar melhor o que vem pela frente. Eu acho que tudo isso entra nesse pacote. Agora, o Inter está fora da briga pelo brasileiro, também está fora da Copa do Brasil, poupou os jogadores do fim de semana e o que se viu ontem foi nada. O Roger Machado não conseguiu apresentar rigorosamente nada de diferente. E vamos combinar. Esse discursinho vitimista do presidente do Inter, de diferença financeira. O Internacional tem um goleiro da seleção uruguaia que falhou no primeiro gol. Tem um atacante da seleção da Colômbia, um atacante de Copa do Mundo, que é da seleção do Equador, que faz gol aberto em Copa do Mundo, que é o Ener Valencia. Eu falei do Borré e do Rocher antes. Tem o Alan Patrick, que é o jogador dos mais caros do futebol brasileiro. Acho que o Alan Patrick ganha a Mariola e um pastel, é um jogador caro. Tem o Bernabé. O zagueiro, que é caro pra Tem caramba. o Vitão. O Vitão, que é caro, todo mundo quer comprar. O Juninho, que já foi do Palmeiras. Tem o Alan Rodrigues, que foi contratado agora. Tem o Thiago Maia, que não pagaram até hoje. Gente,
Internacional tem um bom elenco. Na verdade, acho que o Roger não conseguiu tirar mais desse elenco. Para pelo menos conseguir duelar com o Flamengo, conseguir, em algum momento, colocar em dúvida a classificação do Flamengo. Não aconteceu. De fato, não aconteceu. Nos dois jogos. Agora, o jogo do Flamengo está muito calçado numa defesa muito eficiente, que sofre poucos gols, né? E no momento que acertar o ataque e produzir mais ofensivamente, aí de fato acho que ele vai chegar num ponto de competitividade muito, muito elevado. Muito elevado. Porque no ataque o Flamengo ainda não produz tanto quanto poderia em quantidade de situações de gol e até em gols, né? Que pode fazer mais. Mas acho que isso faz parte desse processo evolutivo de uma equipe que está passando por uma reconstrução, por uma reformulação, com jogadores voltando. O De La Cruz já voltou no final de semana, e mais algumas semanas, menos de um mês talvez, volte o Eric Pulga, e aí você passa a ter muito mais opções em campo, né? E ontem você vê, entra o Luiz Araújo, entra o Pedro, em poucos minutos os dois fazem uma jogada, um cruza, né, dá assistência, o outro faz o gol. Os caras estavam no banco. Em pouco tempo em campo eles entram para fechar definitivamente a conta. Agora, Mauro, essa comparação Felipe Luiz e Jorge Jesus, você detesta a comparação, então por isso é bom até te perguntar, você acha que pode atrapalhar o trabalho do Felipe Luiz? Deixa ele fazer o dele, que já está muito bom, né, Mauro? Um começo de carreira avassalador do Felipe Luiz, e ele foge dessa comparação. Ele diz que nunca vai fazer um trabalho igual do Jorge Jesus. A falta de assunto, né? Pelo amor de Deus, o cara tá na coletiva, o técnico treinou o time que venceu os 2 jogos, os 3 contando o jogo do Brasileiro. Aí o camarada pergunta sobre o Jorge Jesus. O Jorge já passou, acabou, meteu o pé, foi embora porque quis, largou o Flamengo na mão. Foi sensacional enquanto durou, mas foi embora. No meio da pandemia, contrato renovado, primeira chance ele foi para Portugal. Que seja feliz lá na Arábia Saudita, cada vez mais bem sucedido profissionalmente, financeiramente naquela região do mundo. O Flamengo seguiu a vida dele e acabou. O Felipe Luiz é outro técnico, não tem tantas semelhanças assim, tem alguns elementos do jogo do Jorge Jesus, sim, outros não. Ele está construindo a identidade dele como técnico, está fazendo um trabalho muito bom, é muito promissor, comete alguns deslizes e tal, natural, todo técnico erra, e ainda mais um técnico com menos de um ano como treinador do time profissional. Seguiu o caminho dele. Eu acho que Jorge Jesus, esquece o Jorge Jesus, deixa o português lá viver a vida dele. Ô Mauro, eu sou exagerado, mas eu já acho Felipe Luiz disparadamente o melhor treinador brasileiro na atualidade. Você acha que hoje o Felipe Luiz é o melhor treinador brasileiro? Eu não coloco o Abel Ferreira ainda porque é muito mais vitorioso. Mas você acha que o Felipe Luiz hoje já é o melhor treinador brasileiro pelo futebol que mostra ou ainda não? Não sei, não estou preocupado com isso. Eu não gosto dessas comparações, cara. Eu acho, tem tanta coisa para falar do jogo, eu vou ficar, esse é melhor, aquele é melhor, sei lá se ele é melhor, se ele é o pior. Ele é bom, é promissor, tem uma carreira pela frente brilhante, está começando muito bem, já ganhou títulos. Ontem foi muito bem o Flamengo, mas há poucas semanas o Flamengo perdeu um jogo no Maracanã para o Atlético por conta de uma saída de bola inconsequente, soberba do time que ele treina. O risco estava ali. Momento... Nem foi, assim, foi até raro no jogo que o Atlético subiu a marcação. Ali o Flamengo foi eliminado. É importante sair jogando? Claro, eu sou super defensor de você construir a partir da zaga, sair trabalhando a bola. Mas ali passou do ponto. E eu fui na coletiva, estava no jogo, e perguntei para ele o que fazer. Ele nem respondeu. Comete seus erros também, como qualquer treinador. Agora, se ele é melhor, se ele é pior, aí vai de cada um. Eu não me preocupo muito com isso, não. Essa comparação, essa coisa de ficar ranqueando os profissionais. Esse é melhor que aquele, esse... Não fico pensando nisso, não. Sinceramente. As pessoas adoram perguntar isso. Essa semana, inclusive, eu tive com o Rômulo Mendonça lá, no podcast dele. Aí, no final, o rapaz virou para mim e falou assim, do nada, me abordou assim, fora já da gravação. Me diz aí, quais são os melhores? Narrador, comentarista, repórter... Falei, meu irmão, há um tempo, né? Vou ficar aqui escalando que é o melhor narrador e tal. Pra quê? Primeiro que eu não fico pensando nisso. Segundo, qual o sentido disso? Sabe? Qual a lógica disso? Tem um concurso? Eu não sou jurado de concurso de quem é o melhor. Sabe? Eu acho que a gente tem uma obsessão para essas coisas de comparações, listas. Esse é melhor. É tudo subjetivo, cada um tem a sua opinião. Eu sei o seguinte, foi um grande jogo do Flamengo e o Internacional deixou muito a desejar. Muito, muito a desejar. O elenco do Inter... Se melhor treinado, mais bem treinado, ele poderia
ter pelo menos oferecido alguma dificuldade ao seu adversário, no caso do Flamengo. Não ofereceu. Não ofereceu. O Flamengo não teve nenhuma dificuldade. Eu acho que isso também chama muita atenção, né? O adversário não conseguiu competir minimamente. O Atlético conseguiu competir e eliminou o Flamengo. Claro, pegou um Flamengo também que não foi força máxima. Alguns jogadores ficaram de fora. Mas o Inter poderia, pelo menos, ter oferecido alguma resistência. Aí, quando o presidente do Inter começa a falar de dinheiro, né? Não, que o investimento é menor, aí parece que é um pobre coitado. Não é. Falei aqui, repito, tem jogadores bons e caros no elenco do Internacional. E aí eu acho que destaca o trabalho do Felipe em relação ao trabalho do Roger, que não foi nada feliz nessa eliminatória. Nada feliz. Aliás, foi eliminado pelo Fluminense e agora pelo Flamengo. Copa do Brasil e Libertadores. A temporada do Internacional agora passa a ser o quê? A busca por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. E quando começou o campeonato, o Inter era apontado como um possível candidato ao título, né? Pelos investimentos feitos, pelos jogadores que possui, né? E nunca foi esse time tão competitivo. E se você pegar o jogo do começo do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, que foi o empate no Maracanã, o Flamengo perdeu um caminhão de gols também. E ali o Inter pelo menos conseguiu resistir. Dessa vez, você vê que foi assim, até presa fácil, né? Num duelo que parecia ser um pouco mais equilibrado. Gente, eu quero dizer aqui que eu só falo brincando, tá? Porque eu já vi o Marcos André com cara de triste. Agora eu quero que o Kaique bote uma imagem aí no ar. Eu não quero ver meus companheiros de trabalho assim. Ô Kaiquinho, olha a carinha do Piperno, gente. Olha a carinha do Piperno. Piperno tá com uma cara triste. O Mauro César Pereira falando, eu vendo o Piperninho, meu grande amigo, com uma carinha de cão sem dono. Não precisa ficar assim. Calma, que é só o começo desse time que tem Saul, que tem Samuel Lino. Então, Fábio Piperno, tudo indica que terão muitas fantasias nesse ano, muito cordão de plata, muito dinheirinho que Marcos André vai me dar. Mas se você, sem nem apostar, tá com essa carinha, eu peço para você ficar tranquilo. Calma, é só o começo. Fábio Piperno, aproveitando essa sua tristeza com essa avassaladora classificação do Flamengo, e só para te trazer aqui uma observação, né, Piperno? Pronto, olha como a cara melhorou, viu? Só para trazer para você, Flamengo nesse momento, Fábio Piperno, nós temos um Flamengo hoje com 5 vitórias seguidas, tá? 5 vitórias seguidas chegou esse Flamengo, do Felipe Luiz, Atlético Mineiro, Mirassol e 3 vitórias seguidas contra o Internacional. É bizarro, gente, é bizarro. O Inter perdeu os 3 jogos seguidos. E, além disso, depois da Copa do Mundo, Fábio Piperno, 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate e só 2 derrotas. Eu entendo essa sua apreensão, Fábio Piperno. Pilhado, meu caro amigo, Vamp, Mauro, boa tarde a todos, a nossa audiência. Não é uma cara de apreensão, não. É uma cara de quem está acompanhando minuciosamente com lupa essa sua empolgação. Porque essa sua empolgação, muitas vezes, ela vai assim, da euforia à melancolia depois, né? Daqui a pouco, bando de não sei o quê, os caras não sei não. A gente já viu esse filme antes, mas é claro, ontem o Flamengo jogou um grande futebol. Aliás, ontem, e contra a LDU no Maracanã, o Flamengo fez os seus 2 grandes jogos na Libertadores esse ano, e ontem o Flamengo engoliu o Internacional o tempo todo. É um Flamengo que vai impondo e vai testando novas alternativas a cada jogo, sim. Até porque o Flamengo é um time de ótimos defensores, excelentes meio-campistas e bons atacantes. Então, a oferta que o Flamengo tem, principalmente no meio-campo, ela é invejável para qualquer time da América do Sul. Veja, ontem jogaram lá o Jorginho e o Saul, um que já foi de seleção italiana, o outro já disputou a Copa do Mundo pela Itália. Tem o Pulga, que é um jogador de seleção chilena. Então, é um Flamengo que, sem dúvida nenhuma, está muito bem servido esse setor. O Arrascaeta, jogador de seleção uruguaia, o De La Cruz de seleção uruguaia. Então, é óbvio que
para esse setor de meio campo, ninguém tem a fartura, né, que o Flamengo hoje ostenta no seu rico elenco. Agora, o Flamengo, além de ter, né, esse monte de ótimos jogadores, o Flamengo ontem se impôs. É o que nem sempre acontece, por problemas, por dificuldades, inclusive, criadas por trabalhos competentes do outro lado. Veja, o Atlético Mineiro, que não faz uma temporada exatamente exuberante, foi o Atlético Mineiro que nos 3 jogos contra o Flamengo competiu, impôs dificuldades, ganhou um, né, depois acabou até se classificando nos pênaltis. Então, eu confesso para você que eu imaginei que nesse confronto, que obviamente tinha o Flamengo como grande favorito, mas que a gente fosse ver o Internacional que pelo menos conseguisse competir. E isso não aconteceu, nem ontem e nem no jogo do Maracanã. O que também, não adianta essa coisa meio, sabe, de vitimização do presidente do Inter, porque eles gastaram 200 e tantos e a gente 27 milhões, isso é papo furado, isso é para jogar para a torcida. O que ele tem que ver é o seguinte: por que o time dele no Campeonato Brasileiro está na metade de baixo? Por que o time dele é pior que o Mirassol? Então hoje, o Flamengo ele enfrenta muito mais dificuldade para jogar contra o Mirassol do que para jogar contra o Internacional. Não, aliás, o Mirassol fez um grande jogo contra o Cruzeiro na segunda-feira, um jogo que empatou. Não. Mas então, veja, o Roger Machado, ele é um excelente personagem discutindo futebol. Eu gosto muito de ouvir o Roger. E ele coloca o dedo na ferida de problemas que o futebol brasileiro tem dentro e fora do campo. Mas eu não consigo entender, e ontem, inclusive, falava com um repórter do 0 Hora sobre isso, por que todos os trabalhos do Roger, eles são rapidamente datados? O Roger é um grande técnico para 100 dias de trabalho. Foi assim no Grêmio, agora no Internacional, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Grêmio nas 2 vezes, aliás. Então, o Roger pega, rapidamente você vê as digitais dele no trabalho, o time começa a jogar, né, bonito, trocando passe e tal. Um jogo de posse de bola, ofensivo, mas rapidamente isso acaba se diluindo. Eu não consigo, não tenho uma explicação para isso. E ontem foi um time absolutamente sem faca nos dentes. Assim, o Flamengo é melhor que o Internacional? Óbvio. De 1 a 11, talvez o Internacional não tenha nenhum jogador que seria titular no Flamengo. Agora, pelo menos que o Internacional competisse como fez o Atlético Mineiro, competisse como fez o Mirassol, e a gente não viu isso. O Flamengo não tem nada a ver com essa história, é um time que merece status de um dos grandes favoritos das 2 competições que ele joga, e eu acho que a gente vai ver o Flamengo sim brigando por 2 títulos até o fim. Então, você vai pegar o Saúl e o Jorginho, né, que acompanham o futebol mundial, né, eles se enfrentavam muito também pela seleção da Espanha, pela seleção italiana, né, pelo campeonato inglês, né, o Jorginho defendendo o Chelsea, e o Saúl, acho que chegaram até a jogar junto no Chelsea. Pesquisar aí, eu acho que chegaram a atuar junto pelo Chelsea, que o Jorginho, ele chega a ser 3º melhor jogador do mundo, vestindo a camisa do Chelsea. O Saúl teve uma passagem pelo Chelsea também, né? Jogar na mesma época eles dois, então, e se enfrentavam ali, né? Depois o Jorginho foi pro Arsenal, o Saúl retorna para a Espanha, e foi ali, Liga dos Campeões, Atlético de Madrid, Chelsea, isso tudo. Então são 2 jogadores internacionais que ainda tem linha para queimar, jogadores que erram pouco passe, dificilmente erram passe, não erram passe e não é tocando para não arrisca o passe para frente, coisa que o próprio Léo Ortiz, que já jogou no meio campo também e foi recuando para zagueiro, tem essa qualidade. O Léo Pereira também não é de errar passe. O Léo ainda, até acho que ele arrisca até passes longos, mais do que esses outros 3, né? Então a qualidade só vai aumentando. Aí você tem uma Arrascaeta que a gente sabe que se não tiver problema físico, é um cara que tem o último passe final também, e esse ano tá entrando mais na área, né? Tanto que ele é o artilheiro do Flamengo na temporada. O Prata vem jogando bem. O Bruno Henrique a gente já conhece de outros carnavais, né? Ídolo, jogador decisivo em muitas oportunidades, teve problema de lesão. Você vê que o Pedro, há um ano atrás, ele machucou na seleção brasileira.
Ele não machucou no Flamengo, porque foi convocado para a seleção e está tentando retomar ali a sua carreira e fazer gol. E em 2 jogos aí, menos de 3 dias, ele guardou 3. Diante do Inter em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? Quer dizer, a qualidade técnica, por isso que a gente se cobra muito, fala muito, é um Flamengo caro, que não é para estar passando perrengue que nem passou na primeira fase. Aí que vem as críticas, pelo plantel que tem. Agora, com a chegada do Saúl e a chegada do Jorginho, lógico que a diferença de passe de qualidade é diferente do Pulgar e do próprio Alan.